Oi gente, tudo bem? Eu sou Thalita Lombardi, eu sou blogueira de negócios. Eu sou o Lucas M. Escher, eu sou ator e sou coach voltado para autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, mais uma vez eu vim aqui pro Parque Vila Lobos, só com um convidado diferente. Eu sou a Thaís, vou deixar o link aqui pra vocês, que a gente falou sobre conteúdo aí pra blogs. E hoje, na verdade, vamos fazer uma coisa diferente, muito zen. Vou fazer 5 dicas de autoconhecimento pra empreendedores. Eu sou Thalita Lombardi. Lucas, vamos começar logo fazendo uma polêmica. Eu sou polêmica, né? Me desculpe aí. Tem muita gente que lê histórias de empreendedores e para poder colocar isso na prática. Isso é uma coisa boa ou ruim para os empreendedores? Porque às vezes eu critico isso e eu acho que é feio da minha parte, pode ser? Mas eu queria que você desse a sua opinião com a questão do autoconhecimento, fazer uma comparação aí. Eu acho que ninguém começa a sua caminhada em qualquer área do zero, tentando reinventar a roda. Eu acho válido, né, que você tenha uma base aí, por exemplo, você busque informação com base na experiência dos outros para aprender com os erros e os acertos dos outros, mas desde o começo você tenha consciência do que você está buscando com isso. Você está buscando só repetir os passos dessa pessoa? Você está buscando só ser uma cópia dela? Ou você está buscando, através de enxergar os erros e acertos dos outros, o seu caminho, a sua forma de fazer aquilo, a sua voz própria? Então acho que é esse o movimento que você tem que ter consciência. Porque é o que você falou, nem sempre que vai dar certo para uma pessoa, não vai. Vai dar certo para outra não, pessoa. E assim, se já deu certo para outra pessoa, é muito improvável que dê certo para você também. Exatamente daquele jeito. Já foi utilizada aquela vez do universo, aquela vida do universo. Então você enxerga aquilo para quê? Para construir um repertório, para em cima desse repertório você conseguir combinações diferentes para construir o seu próprio caminho, uma coisa única, diferente, que é só sua. Legal. Mas não para ficar copiando passo a passo dos outros. Você procura ali exemplos para encontrar a sua voz própria. Então não é ruim ler. Não, acho que ler nunca. Não, ler isso é interessante, mas claro que tem um limite, né? Sim, acho que você não pode tomar aquilo como uma fórmula mágica, porque fórmulas mágicas não existem. Pra ficar receita de bolo, isso não existe. Todo mundo tá cansado de saber, só que de vez em quando a gente receita de bolo de casa, às vezes a gente segue certinho, o bolo fica murcho, imagina. Porque é uma tentação muito grande, né? Falar, opa, eu encontrei uma fórmula mágica aqui, vou seguir essa coisa, vou seguir essa fórmula aqui e vai funcionar pra mim. Não vai, é difícil, porque você precisa dar a sua cara para aquilo, você precisa colocar a sua paixão, você precisa se divertir fazendo aquilo. Segunda pergunta, eu acho que a gente passa uma crise de eu tenho que ter sucesso, mas no final das contas, o que é o sucesso? Essa é uma ótima pergunta para as pessoas se fazerem. Porque eu não tenho como dar a resposta para isso. Cada um vai ter uma definição do sucesso, então você tem que entender, por exemplo, o que te leva a buscar o que você está buscando, entendeu? Você começa nessa pergunta, o que é sucesso para mim? E aí você começa a desconstruir essa pergunta para entender o que está me motivando a agir assim. O que de fato eu quero com sucesso? Por exemplo, sucesso para mim é dinheiro? Tá, mas o que você quer com o dinheiro? Para que você quer usar o dinheiro? E aí você vai desconstruir, vai entendendo. E às vezes o que você está buscando, você não precisa de um iate para ser feliz, para conseguir o que você quer, né? Chegar lá. Não, você precisa entender qual é o valor aí que você está querendo atender, está querendo nutrir dentro de você para realizar. E aí às vezes você consegue, com pequenas ações diárias, nutrir esse valor, nutrir essa vontade que você tem e ser bem sucedido a todo instante na sua vida. Não buscar o sucesso lá na frente, quando for milionário, não. Ser bem sucedido em tudo que você faz. Eu acho que o problema aí vem a imposição da sociedade de dizer que a pessoa de sucesso é a pessoa rica, né? Eu acho que isso é um grande problema da sociedade. Como que a gente consegue, a gente vai insistir aí, a terceira pergunta, em desapegar do que a sociedade quer de mim e eu conseguir saber, não, eu quero isso de mim e vou enfrentar a sociedade, vou enfrentar a minha família, porque meu sucesso é largar tudo e ir embora, meu sucesso é fazer um trabalhinho de formiguinha. Como que eu encaro? Eu acho que vale a pena só dizer, por exemplo, não estou falando que dinheiro é uma coisa ruim, que ninguém tem que buscar dinheiro, nada do tipo, não é também... Ele é necessário para que você sobreviva, né? Eu não tô falando no sentido de você muito milionário, como você falou, precisar, mas como que a gente se impõe diante dessa sociedade dizendo, não, eu não quero esse padrão? Eu acho que é esse mesmo movimento de você entender que qual é o objetivo que você está buscando, o que é que você está buscando ali, e aí começar a se perguntar o que te faz querer isso.
Será que é você de fato que quer isso ou será que é algo que você veio construindo porque os outros disseram que isso é o certo? Então você começar a entender, se fazer essas perguntas. Eu trabalho ali com coaching, né? E é muito esse tipo de movimento. Eu não sei dar nenhuma resposta para as pessoas. Tenho que ajudar a ela fazer um movimento de descobrir a própria resposta. Descobrir aquela verdade para ela. Então, por exemplo, eu estou fazendo algo que não está alinhado com a minha essência, né? Eu estou construindo algo de acordo com o que a sociedade espera. Como é que eu mudo isso? Você tem que tomar consciência do que você está fazendo. Então você está agindo de uma forma que não está alinhada com a sua essência, que não está te levando para onde você quer. Isso te dá aquela sensação de vazio. Eu estou fazendo mais do mesmo, eu estou preso na rotina, eu não estou conseguindo ser criativo, eu não estou conseguindo agir de uma forma mais artística, né? Que é o que eu sempre falo. E o artístico aí não tem nada a ver com eu ser ator, eu ser pintor, eu ser escultor. É simplesmente você conseguir agir de uma forma autêntica em tudo que você for fazer. O empreendedor, ele tem um orgulho de dizer que ele trabalha 20 horas por dia e que não dorme. Eu queria que você falasse a importância da diversão desse sentido, e contextualizasse um pouco para os empreendedores, para parar essa história de dizer, ai, é lindo trabalhar 15 horas seguidas, não durmo, não como, porque é imposto pela sociedade que é bonito trabalhar demais seguido. Inclusive porque o descanso tem muito o seu valor. Então, por exemplo, você pega o movimento da criatividade, que ela falou, até uma coisa que pode ajudar a sair dessa bolha do tipo, o que eu faço alinhado com o que os outros esperam de mim e o que eu faço com o que eu realmente quero. A criatividade é isso, é você agir de acordo com a sua essência, com aquele seu eu mais autêntico. Então, você tem cinco etapas do processo criativo, por exemplo, que você vai passar para ter uma ideia criativa, fazer algo diferente. Que é, você começa entendendo qual é o problema, você se debruça ali em cima do problema, para entender de fato qual é o problema que você quer resolver. Porque não adianta você resolver o problema errado, você tem que resolver o problema certo. Ele está falando isso de dentro, tá? Autoconhecimento, não é do seu trabalho, é o problema que você está passando internamente. Sim, mas serve também para você um problema então, do trabalho. Esquece que eu falei. Você resolver um problema no trabalho, você precisa entender qual é esse problema. Sim. Depois de entender esse problema, você precisa se afastar um pouco dele. Você precisa descansar, deixar aquilo ali, ó, no fundo da mente e aquilo trabalhando sozinho, né? Para que as ideias do inconsciente surjam, tudo isso. Tá aí um dos valores do descanso. Se você ficar trabalhando direto 20 horas, você vai ficar preso nas respostas que todo mundo sempre deu. Você vai ficar preso nos exemplos que os outros já fizeram. E você não vai trabalhar nada do seu eu criativo. Então você trabalha ali. E aí quando você deixou aquilo na segunda mente ali, né, paradinho ali, depois você vai vir pro momento eureka, o momento da iluminação, que o pessoal fala, é a criatividade ali. Não, mas você já passou por outros 2 movimentos antes. E aí que você chegou na etapa de iluminação, de você ter um estalo e ter uma ideia, né, diferente, criativa. Só que aí não acaba aí. Você precisa primeiro desenvolver essa ideia, porque ela não vai nascer pronta na sua cabeça, você teve um estalo. Só que aí você ainda precisa desenvolver essa ideia. Como todo empreendedor precisa desenvolver a sua ideia, trabalhar a sua empresa, ela não vai nascer bem sucedida do zero num primeiro momento. Você precisa desenvolvê-la e depois validá-la, colocá-la no mundo. Que é a mesma coisa da vida pessoal, então. Sim, esse movimento serve para todos. Então você precisa validá-la. E para fazer essas 5 etapas, o que é necessário para você conseguir passar por esse processo criativo aqui? Que você se divirta, né? Você não vai conseguir fazer tudo isso de uma forma carrancuda. Você precisa se divertir para conseguir extrair o máximo da sua criatividade, para conseguir ali se tornar uma pessoa mais criativa, né? Porque você está se divertindo, você está abrindo outros horizontes, você está enxergando as coisas de um modo diferente, você não está preso naquelas referências do passado. Você precisa então se divertir, você precisa se desprender daquelas coisas, essas velhas máximas que a gente tem na cabeça, dos exemplos que os outros já deram. Eu preciso procurar combinações minhas, preciso entender qual é o caminho que eu quero fazer, não o caminho que os outros já fizeram. Então, você precisa se divertir, se desprender, você precisa ter um desafio para se mover. Você não vai se mover, você não vai além se você não tiver um desafio em mente. Se você não tiver um desafio, você vai continuar nos mesmos padrões, nos mesmos hábitos, você vai continuar agindo de acordo com o que a sociedade prega que é o certo. Então você precisa ter esses 3 componentes básicos para passar por aquelas 5 etapas do processo criativo. E aí você conseguir então fugir dessas máximas da sociedade e encontrar qual é o seu caminho, começar a trilhar o seu próprio caminho. Estamos aí, ó, estourando o tempo. Empreendedor, intraempreendedor, vendedor, esse povo todo que assiste a gente aqui tem um problema que é o mesmo.
uma tal de ansiedade que eu acho que ela ataca toda a sociedade como um todo, falei bem redundante, mas como que a gente consegue controlar a ansiedade, como a gente consegue diminuir, como a gente consegue relaxar? A gente falou em diversão antes, mas como que a gente consegue diminuir essa ânsia do empreendedor a ter o sucesso? Ansiedade. Então, indo para uma questão, acho que tudo isso que a gente falou já serve um pouco para você trabalhar também a ansiedade, né? Porque a partir do momento que você trabalha o seu caminho, você sai dessa ansiedade de querer atender o que os outros esperam. Você está trabalhando a partir de si. O que eu quero, e aí esse movimento me faz não ter ansiedade de ficar tentando agradar os outros ou o que os outros esperam. Mas uma coisa prática que você pode fazer, por exemplo, coloca lá um alarme para despertar no seu celular, no seu relógio, umas 2, 3 vezes por dia, em horários espaçados assim. E naquele momento que o alarme toca, você para e pensa: como é que eu estou agindo? Para que eu estou fazendo isso? Eu estou agindo de forma consciente? Eu estou no piloto automático? Estou tentando agradar alguém? Estou fazendo aquilo só por fazer? E aí você para e pensa e relaxa. É quase uma meditação. Você sai, às vezes pode tomar um cafezinho para quem for tomar, quem toma um cafezinho, toma um chazinho, né? Respira. Você ter aquele momento ali para você se dar um break ali, 5 minutinhos já é suficiente, né? Sim, você ter um momento de respirar, de ter essa calma, porque é isso, esse descanso, ele pode vir num período, depois de um longo período de trabalho, você vai ter um longo período de descanso, mas se você colocar pequenas pausas no seu dia, ela já vai ajudar e muito você a trabalhar isso, essa ansiedade de querer fazer as coisas de forma compulsória, assim. Não, você vai colocando pequenas pausas. E aí, por exemplo, esse alarme é uma dica para que você se lembre de se dar... Né? Dica prática. De se dar essas pequenas pausas, de poder parar e não ficar nessa ânsia de querer fazer tudo e resolver e não sei o quê. Não, vai com calma. Toma consciência do que você está fazendo. E tomar consciência é o que vai ajudar muito na ansiedade. Você tomar consciência de cada ação que você está fazendo, e aí você vai, em pequenas e pequenas ações, você vai construindo algo, um comportamento melhor para sair dessa ansiedade. Quem que é o Lucas? Quem que é o Lucas? Trabalho com teatro, né? Então tô me formando ali como ator, mas já tem um grupo que já está trabalhando um tipo de pesquisa que é um pouco diferente também. O nosso é o Teatro da Vulnerabilidade. O nome é Grupo Mamangava, mas trabalha com o Teatro da Vulnerabilidade. Então é um tipo aí de teatro que tem muito essa busca do sagrado, do eu. Trabalho como coach, né, buscando mais essa questão da vida essencial, de trazer essa essência para a gente conseguir agir de uma forma mais alinhada com a nossa essência, com aquilo que a gente de fato acredita, e não com coisas que nos são impostas e que a gente aceita só por aceitar, e às vezes a gente nem percebe que a gente aceitou. Então eu trabalho muito isso, voltado com ferramentas de autoconhecimento mais amplas, mais internas, e tem alguns grupos aí que também estão iniciando os trabalhos, que é o Laboratório Interage, que a gente está fazendo sessões em grupo, e o Estalo Coletivo, que tem aí uma proposta também de como é que a gente consegue viver nesse novo mundo que a gente está construindo, como é que a gente consegue construí-lo e viver nele, viver alinhados com os nossos propósitos, de acordo com o que a gente realmente quer. Todos eles têm página, né? Então você vai lá no Facebook, o Laboratório Interage tem a página dele. A gente vai deixar todos os links aqui embaixo. Não, tá bom. Não então, pode... o Estalo Coletivo, o Lucas Coaching, você me encontra lá no meu site. E também, se você quiser um mapa astral, você me pede pra ele. Vou ferrar ele agora, mas vocês entram lá no bit.ly/Lucas Eu Quero Meu Mapa, que ele vai mandar um mapa astral pra vocês, gratuitamente. É um presentão aí pra vocês aqui que assistem o Menina Executiva. Tá? Pode ser? Sim, claro. Já que a gente tá falando aqui de autoconhecimento, o mapa astral pra mim é uma bela ferramenta pra gente começar ou continuar a nossa caminhada com uma vida mais essencial, ter mais autoconhecimento. Muito bom, então obrigada, Lucas, por ter vindo aqui participar do vídeo de 5 dicas. Eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês, com você, Thalita. Então tá, gente, deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida que o Lucas vai responder vocês, e se inscreve aqui no canal agora mesmo e me segue em todas as redes sociais, que é Menina Executiva. Valeu! Que é Menina Executiva. E me segue em todas as redes sociais, que é Menina Executiva. Ou você faz ou você não faz.